Edinaldo Santos. Tem bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, boa noite pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. 38 dias depois, o Sport voltou a campo ontem para mais de 24 mil torcedores na Ilha do Retiro. Empatou no tempo normal com o Ceará em 0-0 e perdeu nos pênaltis pelo placar de 4-2. O Sport acabou desperdiçando penalidades com o Rivera, com o Lucas Lima, converteu com o Atêncio, converteu com o Rafael Thierry. O Ceará perdeu o pênalti do Matheus Araújo, mas converteu com o Fernando Sobral, com o Pedro Raul, e por último com o Matheus Bahia, e acabou levando a classificação, com o Lourenço também, né? E acabou levando a classificação à fase semifinal. O torcedor do Sport, debaixo de muita chuva, ficou muito frustrado, evidentemente, com a atuação que acabou não sendo o suficiente para que o Sport conquistasse a classificação. Pois é, o que a gente viu ontem, depois de quase 40 dias, né, de preparação, de treinamento, de planejamento, o que a gente viu é o que a gente não esperava. Eu, pelo menos, esperava coisa melhor do time do Sport depois de todo esse período de treinamento. A impressão que fica, pelo menos para mim, é que a gente está vendo a repetição daquilo que a gente já conhece do time do Sport Clube do Recife. O Sport chega a 14 jogos, né, sem ganhar uma 14 partida. Jogos sem vencer, são 4 empates e 10 derrotas. Exatamente, 14 jogos sem vencer. Hoje, 110 dias sem vencer. Pois é, mais de 3 meses, gente, sem vencer. Tudo que se queria ontem, principalmente por parte do torcedor, era vitória e algo um pouco mais consistente em termos de evolução. Mas acho que o que a gente viu, repito, foi exatamente o que a gente já conhece do time do Sport. Eu sei que Daniel Paulista se esforçou, se empenhou, procurou fazer tudo que estivesse à altura das suas possibilidades, mas sinto que o time, mais uma vez, não entregou como deveria, não entregou aquilo que o torcedor e todos nós estávamos esperando. Em termos de novidade, o que é que a gente viu ali? Ele dissolveu aquele sistema de 3 zagueiros, isso não era novidade, porque ele já tinha dito que não iria utilizar esse sistema desde que chegou ao Sport. Aí a gente vê ele colocando, até achei interessante, né, o Rivera mais atrás para melhorar a saída de bola, ficando. E o ali Rivera foi um dos melhores em campo. Ficando ali atrás para melhorar a saída de bola, deu um pouco mais de liberdade criativa, tanto para o Zé Lucas e principalmente para o Sérgio Oliveira. E até porque o Sérgio Oliveira é para fazer esse tipo de trabalho mesmo, ter liberdade, ter criatividade para poder chegar com facilidade na área adversária, para poder pisar na área. Só que o Sérgio Oliveira, Antônio Gabriel, na minha opinião, ele continua o mesmo. É um jogador que tem qualidade, claro que tem. Veio para cá numa expectativa de resolver o problema, de ser um diferencial. Para ele ser esse jogador que tem aqui alguns momentos de lucidez aqui, outro acolá, mas não mantém essa mesma performance, esse mesmo patamar, não vai adiantar nada. O Sport investiu 15 milhões de reais nesse jogador para ele ser diferente. Ele precisa ser diferente, ele tem condição para isso, mas o tempo está passando e ele não está conseguindo entregar da forma que a gente espera. E quando você vai para Lucas Lima, parece que fica tudo com a responsabilidade dos pés de Lucas Lima, que ontem eu particularmente achei ele meio que perdido no esquema de Daniel Paulista. Primeiro, quando ele aparecia pelo meio, onde a gente sabe que ele rende mais, quando ele trabalha de forma centralizada, todo mundo sabe que ele rende muito mais por ali. Nem pelo meio, nem quando caía pelas pontas, ele estava rendendo bem, apesar do esforço que fez, da dedicação que teve dentro de campo, mas me parecia um tanto quanto perdido. Então, no geral, eu queria dizer o seguinte: o Sport, se não melhorar consideravelmente, vai ser difícil evitar o rebaixamento. Tem muita coisa pela frente? Tem. É uma missão impossível? Não. Mas é uma missão quase impossível. E se a cada jogo não houver a melhora que se espera, eu sinceramente acho que a cada dia vai se consolidando a possibilidade de uma inviabilidade total do Sport em escapar da zona de rebaixamento. O que é que a gente viu, só para concluir, você retomar a sua narrativa do jogo de ontem? A gente viu, sem dúvida, aí ficou fácil de verificar, um melhor posicionamento do time, um time um pouco mais organizado, um pouco mais coordenado, mas isso em relação, na minha opinião,
ao time do desastrado Antônio Oliveira. Convenhamos, alguma coisa tinha que melhorar. Nesse aspecto, sim. Mas no esporte, olhando no todo, comparando com o esporte de Pepa ou até de Sosso, a gente precisa ainda melhorar um pouco mais. Com referência a Antônio Oliveira, eu acho que houve uma melhora. Pois é, Ed, na verdade aqui só uma informação que acabou de chegar pra gente. O Sport acertou a contratação do Mateuzinho, tá? Tá confirmado. Atacante tá confirmado. É novo jogador do Sport, Mateuzinho, 27 anos, chega do Santa Clara lá de Portugal. Desembarca no Recife no máximo no final de semana. Vamos lá. O que é que eu achei do jogo? Você destacou aqui no Bola Rolando, que eu achei interessante, até explorei ontem no Movimento Esportivo Debate antes da jornada, que é essa sensação clara e real. Eu senti que o Sport voltou fragilizado, mais fragilizado do que antes. Se é que é possível você dizer que o time voltou mais fragilizado. Mas voltou num aspecto de não ter as peças de reposições que pelo menos, sim. Pelo menos dispunha. Hoje ele não tem mais essas peças. Não tem. O que eu vi do jogo? Eu acho que o primeiro tempo a gente viu um esporte diferente. Um pouquinho melhor do que o Ceará, inclusive. Porque é diferente. Até porque o jogo também não teve muita emoção, muita ousadia, nem de um lado nem de outro. Mas por que é diferente? Porque o Sport, dos primeiros 6 meses desse ano, era um time que não conseguia controlar um jogo. Era um time que não conseguia ser predominante diante de nenhum adversário, principalmente na Série A, jogando em casa, jogando fora. E a gente não viu isso. A gente viu o Sport que controlou as ações no primeiro tempo. A gente viu o Sport que foi melhor, que teve mais presença ofensiva, mas que pecou, como sempre, no último terço. Uma tomada de decisão errada, na hora de chutar dava passe, na hora de dava passe chutava, tentando se aproximar muito do gol para finalizar. Um time que não botou o Bruno Ferreira para trabalhar muito, a não ser por finalizações do Zé Lucas e cruzamentos na grande área. Um time que finalizou pouco. Isso aí foi um mero espectador. Exato. Assim, um time que finalizou pouco. Faltou transformar o volume de jogo em chances. E Veja não o que você está dizendo, se não é o que eu falei ainda há pouco. Sim, total, o repeteco do time que a gente já conhece. Eu acho que a diferença é o fato de controlar o jogo, que é uma baita diferença, tá? É uma baita diferença. Você conseguir se impor. O Sport não tá conseguindo nem se impor. A gente viu que é possível agora com o Daniel Paulista. Agora, o grande pecado do Sport ontem foi esse. Foi de fato o campo ofensivo. A gente não viu o Sport convertendo o volume em chances, e não porque faltou criatividade, mas porque faltou chutar mesmo. Em algumas horas faltou chutar, faltou bater no gol pra ver o que acontecia. Enfim, foi um time que me pareceu com... É porque esse termo às vezes é agressivo. Eu não quero soar agressivo contra ninguém do Sport, mas faltou essa fome de gol, essa coisa de ir direto pro gol, sabe? De ter levar a bola de qualquer custo pro fundo das redes. Esse esforço que numa fase que a gente sabe que o Sport atravessa, esse esforço é fundamental, essa dedicação. Não que tenha faltado, os caras se dedicaram muito no campo ontem, todos eles. Eu acho que não tem nenhum jogador do Sport que a gente possa dizer esse cara não se doou ou atuou abaixo do 100%. Os caras jogaram no 150% ontem, todo mundo se jogando no campo, correndo atrás da bola. Mas essa fome, de fato, me chamou a atenção, que poderia ter um pouco mais. E no segundo tempo, aí vem o fato de que o futebol é jogado por duas equipes. Porque no segundo tempo o Léo Condé muda um pouco o Ceará se torna um time com uma marcação um pouco mais agressiva, um pouco mais adiantada, fechando os espaços no meio campo. É a hora pro treinador olhar pro banco e procurar soluções, e quando o Daniel olhou pro banco para procurar soluções, ele não tinha. Ele tinha alguns atletas que entraram em campo, o Carlos Alberto, o Romarinho, jogadores que... não entraram bem, mais uma vez. Não, e assim, jogadores que tinham características muito parecidas com os que já estavam em campo. Você muda o jogo colocando um jogador de característica diferente. O Daniel não tinha esse repertório todo. Ele acabou renovando o fôlego de algumas posições. Acho que a principal alteração tática de comportamento, de característica que ele fez, foi a saída do Paciência para a entrada do Carlos Alberto, até porque ele não tinha nenhum centroavante no banco à disposição. Então ele improvisou o Carlos Alberto como esse homem de referência muito mais móvel. E aí o jogo se tornou um pouco mais equilibrado, mas ainda assim sem chances claras de gol. E aí o primeiro tempo termina, aliás, o tempo normal termina dessa maneira, de maneira frustrante pro torcedor, mas ressalto aqui 2 jogadores, tá? O Rivera pra mim fez uma grande partida ontem. É verdade que até o Ralf ressaltou, ele errou alguns passes, mas como sempre, é isso que eu ia dizer, absoluto, ele errou muito passe, né? Absoluto nos desarmes. É um cara que tem essa característica impressionante, como o Rivera tem capacidade de destruir jogadas e de recuperar a bola sem fazer falta.
E o Rafael Thierry, cara, pelo contexto do Thierry ter passado quase 7 meses longe dos gramados, o Thierry não errou nada ontem. O Thierry, assim, não esteve abaixo fisicamente, não faltou ritmo de jogo, não faltou dedicação. O Thierry ontem jogou muito, foi peça muito importante. E a gente viu o quão importante é a presença dele no sistema defensivo do Sport. Mas, e aí nos pênaltis, assim, pênalti não é loteria, nunca vai ser, mas existe um fator... A minha definição de cobrança de pênalti é uma só ao longo de toda a minha vida nesse negócio de rádio de futebol. Pênalti, gente, é equilíbrio emocional perfeito. E competência. Não, a questão do pênalti pra mim é o seguinte... Se você juntar as duas coisas, você vai lá e bate o pênalti bem. Tô na sua linha, mas no pênalti você tem maior presença do imponderável do que no jogo. E o imponderável apareceu ontem no momento que o Lucas Lima escorrega e bate aquele pênalti pra fora. E eu falei antes dos pênaltis aqui na rádio, eu falei na transmissão, disse, gente, uma coisa pra se prestar atenção é o pé de apoio. Pé de apoio em gramado molhado escorrega fácil. E quando escorrega o pé de apoio, o pênalti praticamente perdido. Dito e feito, aconteceu com o Lucas Lima. Caso do Lucas Lima e poderia, e assim, o que aconteceu com o Lucas Lima, mas poderia ter acontecido com qualquer outro jogador. Qualquer outro jogador em campo. Um acidente de trabalho. Acidente, total acidente que acabou acontecendo no momento decisivo. Fico preocupado com o que eu vi, muito preocupado. As melhorias que a gente pode apontar aqui, como apontei as minhas, o Antônio acaba de apontar as deles, no fundo, muito pouco. Alguma coisa tinha que mudar? Tinha. Afinal de contas, a passagem, repito, desastrada de Antônio Oliveira, se você não melhorasse daquele patamar para cá alguma coisa, não adiantaria nada também. Mas me preocupa o fato do Sport continuar sendo um time com muitos erros e pouquíssimas virtudes. Ele precisa melhorar esse patamar urgentemente, se quiser continuar a entrar nesse desafio para valer de evitar o rebaixamento para o campeonato do próximo ano. Antes da gente falar de janela de transferências que abriu hoje, vamos escutar o Daniel Paulista falando sobre esse assunto. A necessidade de acrescer características no elenco do Sport, trazendo novos jogadores. Olha, nós continuamos procurando ainda atletas para todos os setores do campo, porque se faz necessário, né, para o fortalecimento do nosso elenco. Existem 2 jogadores que, acho que como já tem notícias do Mateuzinho e do Ignacio, que podem, né, ser concretizados. Está tendo uma situação bastante avançada, que acho que chega também para acrescentar. Outros atletas estão sendo também procurados, também no setor defensivo, mais jogadores ali para o meio campo. Então, assim, o mercado não é fácil encontrar jogadores, mas precisamos de jogadores, primeiro, jogadores que queiram vir ao clube. Que entendam o momento que o esporte está passando, que enxergam o esporte como uma oportunidade, enxergam o esporte como uma grande equipe como ele é, né, e ter muito campeonato ainda pela frente. Então esse é um ponto extremamente importante. Segundo, jogadores que atendam às características que precisamos, jogadores mais ágeis, de mais mobilidade, jogadores mais agressivos, independente do setor do campo em que eles atuem. E terceiro, jogadores que caibam dentro das possibilidades que o clube tem, né? Que também, então, assim, são várias linhas que precisam estar coincidindo para que nós consigamos fazer boas contratações para fortalecer o nosso elenco. Acho que estamos no caminho certo, mas as coisas elas não acontecem do dia para a noite. No momento, estamos trabalhando o que nós temos à disposição. Acho que a resposta hoje foi muito positiva, né? Principalmente pelo primeiro tempo que fizemos, e isso é um trabalho, cara. É um dia após o outro, jogo após o outro, e esperamos que enquanto Juventude aqui possa se apresentar ainda melhor, com mais consistência, com mais mobilidade, para nos momentos mais difíceis superar os grandes adversários que nós teremos pela frente. Palavras do técnico Daniel Paulista com a gente aqui no Bola Rolando. O Sport segue no mercado. Janela foi aberta hoje de forma oficial. O Sport vai poder inscrever o Gabriel Vasconcelos, o Pedro Augusto, o Kevson, mas o Inácio Ramírez também, né? Só que Kevson e Inácio Ramírez ainda faltam ser anunciados. Acredito que para o jogo de segunda-feira contra o Juventude, Gabriel Vasconcelos e Pedro Augusto estarão disponíveis, Kevson e Inácio Ramírez não. E muito menos o Mateuzinho, que ainda está chegando à capital pernambucana. Mas esses 5 atletas devem ser, faltando 3 serem anunciados, né? Mateuzinho, Kevson e Inácio Ramírez, mas 2 já ficam à disposição e já temos 5 na lista de transferência do Sport, né? Um goleiro, um volante, um lateral esquerdo e 2 atacantes. E depois de um jogo desse, que frustrou muito o torcedor rubro-negro,
mais do que nunca cresce a importância desses jogadores que foram contratados e outros que certamente virão, porque o time vai carecer realmente de peças de reposição à altura Isso. de sair um titular e quem entrar resolver o problema. Isso é verdade. E mais peças devem vir, né? Até porque o Sport liberou muitos jogadores. Acredito que vem mais um zagueiro, acredito que vem mais peças pro setor ofensivo, talvez pro meio-campo também. Então o Sport segue no mercado. Mais peças devem vir além desses 5. Ok, valeu. Ok? Valeu.